Era uma tarde abafada de verão em uma pequena cidade do interior, um lugar onde todos conheciam todos. O relógio marcava 16h30 e as crianças estavam espalhadas pelas ruas, brincando até o anoitecer. Mas naquele dia específico, uma criança chamou a atenção de todos, de uma forma que ninguém poderia prever. Lucas, um garoto de 7 anos, estava sentado na calçada em frente à sua casa, com o olhar fixo em algo distante. Seus amigos, que normalmente corriam e jogavam bola, estavam agora em volta dele, tentando entender o que havia acontecido. Não era usual que Lucas se comportasse de forma tão estranha. Ele estava, de alguma forma, em um estado de transe, como se estivesse absorvendo algo que mais ninguém podia ver. Aconteceu quando uma música tocou no rádio de um vizinho. Não era qualquer música. Era Billie Jean, de Michael Jackson. E, de repente, algo mudou no comportamento de Lucas. Ele se levantou lentamente, como se fosse guiado por um impulso desconhecido. Suas mãos começaram a se mover com uma precisão e fluidez que ninguém, nem ele mesmo, imaginaria que um garoto tão jovem fosse capaz de reproduzir. Os amigos ao seu redor ficaram em silêncio, observando Lucas com curiosidade. Ele estava dançando. Não apenas dançando, mas imitando os passos de Michael Jackson com uma perfeição que fazia os presentes se perguntarem como ele poderia ter aprendido algo tão complexo. O movimento característico da lua, os giros e os passos de moonwalk, ele os fazia com uma destreza impressionante para alguém de sua idade. O mais estranho, porém, não foi a habilidade dele, mas a expressão em seu rosto. Lucas, com seus olhos fechados, parecia totalmente imerso, como se estivesse revivendo um momento da sua própria vida, como se ele fosse alguém ou algo mais. A cada movimento, ele se tornava mais próximo da figura lendária de Michael Jackson. O garoto não estava apenas imitando os movimentos de Michael, ele estava incorporando a essência do rei do pop. Os primeiros murmúrios começaram. Como é que ele sabe fazer isso? Alguém perguntou. Outros se entreolharam sem saber como reagir. Não era possível. Michael Jackson era um ícone global, e Lucas, um garoto de 7 anos, não tinha como saber todos aqueles passos detalhados. Algo estava acontecendo ali, algo que transcende a explicação lógica. Mas o quê? Naquele momento, um dos amigos de Lucas, Pedro, se aproximou, curioso, mas também um pouco receoso. Ele tentou interromper a dança, mas Lucas, como que em um transe, simplesmente continuou. A música aumentava, e com ela, o garoto parecia se tornar mais envolvido, como se estivesse em uma jornada interior. Quando a música terminou, Lucas parou. Ele respirava pesadamente, mas parecia em paz, como se estivesse distante de tudo que o cercava. Pedro não conseguiu resistir e perguntou com uma voz baixa e nervosa: "Lucas, como você sabe dançar assim?" O garoto abriu os olhos lentamente, olhando para Pedro com um brilho enigmático. Então, sem explicação, ele simplesmente respondeu: "Eu sou Michael Jackson." A frase saiu de sua boca com uma naturalidade desconcertante. Ele não parecia estar brincando. Ele parecia realmente acreditar no que estava dizendo. O silêncio tomou conta do grupo. Como assim? Como Lucas, uma criança de 7 anos, poderia se lembrar de ser Michael Jackson? Mas o garoto parecia completamente sério. "Eu sou Michael", ele repetiu, agora olhando para o céu com uma expressão que misturava nostalgia e serenidade, como se estivesse se reconectando com algo muito distante e profundo. "E eu sei onde está minha luva." Aquelas palavras caíram como uma bomba. O mistério se aprofundava de forma assustadora. Onde estava a luva lendária de Michael Jackson, a luva de strass que se tornara parte de sua imagem icônica? Como Lucas sabia disso? Como ele poderia saber o que ninguém mais sabia, a não ser a própria lenda? Os amigos de Lucas estavam em choque. Eles não sabiam o que pensar.
A ideia de uma criança tão jovem afirmando ser uma reencarnação de Michael Jackson era, no mínimo, absurda. Mas à medida que o garoto continuava com seus gestos e palavras, algo dentro deles começou a questionar a realidade. Como ele poderia saber sobre a luva? Como ele poderia saber dançar daquele jeito? Enquanto as crianças ficavam em silêncio, observando Lucas, um dos adultos da vizinhança se aproximou. Dona Marta, a dona da loja de doces da esquina, conhecida por ser uma mulher de muita fé e devota, ouviu a conversa e se aproximou com um olhar curioso. Ela ouvira os rumores sobre o garoto, mas agora, diante dela, estava a imagem de Michael Jackson dançando na calçada. Ela se agachou perto de Lucas e, com uma calma que contrastava com o frenesi da situação, perguntou: Lucas, você realmente sabe onde está a luva? O garoto olhou para ela com os olhos profundos e serenos e disse apenas: sim, está onde ninguém mais pode encontrar. O mistério estava se aprofundando. O garoto de 7 anos parecia não apenas imitar Michael Jackson, mas estava começando a afirmar coisas impossíveis de explicar. A pergunta pairava no ar: o que realmente estava acontecendo? Seria Lucas uma reencarnação do famoso cantor? Ou ele estava sendo influenciado por algo além de nossa compreensão? A história, que começara com uma simples dança, logo se transformava em uma investigação de mistério, onde a reencarnação parecia ser a chave para desbloquear algo muito maior. Onde estava a luva lendária de Michael Jackson? E o que mais Lucas sabia sobre a vida de uma lenda do pop? O mistério começava a se formar, e com ele surgiam mais perguntas do que respostas. A tensão no ar era palpável. A história de Lucas, a criança que afirmava ser a reencarnação de Michael Jackson, começava a se espalhar pela cidade. As crianças que o haviam visto dançar estavam hesitantes em falar, mas o boca a boca fez com que a pequena vila começasse a murmurar sobre o estranho acontecimento. O telefone da casa de Lucas não parava de tocar. Amigos, curiosos e até jornalistas começavam a se interessar pelo fenômeno. Todos queriam saber mais sobre o garoto que parecia reviver o rei do pop. Seus pais, inicialmente céticos, agora estavam cada vez mais preocupados. Eles tentavam racionalizar, pensando que tudo não passava de uma imaginação fértil de uma criança. Mas havia algo sobre a confiança e serenidade de Lucas que os incomodava. Dona Marta, que observava tudo com uma curiosidade mística, foi a primeira a tomar uma atitude mais direta. Ela acreditava que havia algo além da compreensão humana em todo aquele evento. A ideia de reencarnação não era nova para ela, pois sempre ouvira histórias de vidas passadas contadas em sua família. Com isso em mente, ela decidiu que precisava investigar mais a fundo, não apenas pelo fato de Lucas saber dançar como Michael Jackson, mas pela maneira como ele falava sobre coisas que nenhum garoto de sua idade poderia saber. Na manhã seguinte, ela foi até a casa de Lucas. Sua mãe a recebeu, parecendo estar tão desconfortável quanto os próprios pais do garoto. Quando Dona Marta pediu para conversar com Lucas, a mãe relutou um pouco, mas percebendo que não poderia impedir os rumores, acabou concordando. Lucas estava sentado no sofá, brincando com um álbum de fotos antigas. Quando Dona Marta entrou na sala, ele olhou para ela com aqueles mesmos olhos profundos, como se já soubesse o motivo de sua visita. Ela se aproximou lentamente e perguntou com a voz suave: Lucas, você disse que sabia onde estava a luva de Michael Jackson, não foi? Como você pode saber disso? Lucas não respondeu de imediato. Ele apenas olhou para Dona Marta, e algo no seu olhar fez com que ela se sentisse como se estivesse diante de algo muito maior do que simples coincidência. Ele pegou uma foto antiga da sua mãe, de quando ela era jovem, e a olhou com um brilho estranho nos olhos. Eu sei onde está, Lucas finalmente disse com uma voz calma. Mas não posso dizer onde ainda. O que aconteceu a seguir foi ainda mais desconcertante. Lucas, com uma naturalidade surpreendente,
Começou a descrever em detalhes aspectos da vida de Michael Jackson, como se ele tivesse vivido aquilo. Ele falou sobre os primeiros passos no palco, o momento em que a luva foi escolhida como parte de sua marca registrada, até mesmo os pensamentos e sentimentos do próprio Michael durante os shows mais importantes de sua carreira. Eu lembro da primeira vez que coloquei a luva, Lucas disse, com um tom de nostalgia na voz, como se ele estivesse revivendo o momento. Eu estava nervoso, mas quando a coloquei, algo mudou. A plateia, as luzes, foi como se eu fosse outra pessoa. Dona Marta ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era impossível para ela explicar o que estava acontecendo. O conhecimento de Lucas sobre a vida de Michael Jackson era muito mais do que simples informações de fã. Era como se ele realmente tivesse vivido aquelas experiências. E o mais perturbador, ele não estava apenas imitando os movimentos do cantor. Ele estava revivendo aqueles momentos. O mistério começava a tomar uma forma mais sólida. Não se tratava apenas de um menino com um talento extraordinário para dançar, mas de algo mais profundo e inexplicável. Como Lucas poderia saber sobre a vida de Michael Jackson de uma forma tão íntima? E o que significava esse conhecimento para o garoto? Como ele havia adquirido essa memória? Era possível que a reencarnação fosse real. Enquanto Dona Marta processava as palavras de Lucas, um novo sentimento começou a crescer dentro dela. A dúvida. Ela não sabia mais se aquilo era algo a ser temido ou algo que deveria ser celebrado. Ela não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não conseguia explicar de forma lógica os eventos que estavam se desenrolando diante de seus olhos. Ela começou a fazer mais perguntas, tentando entender o que estava por trás daquele fenômeno. Lucas, como você sabe disso? O que mais você lembra sobre Michael Jackson? Como foi a sua vida? O garoto, com uma calma inquietante, olhou para Dona Marta e respondeu com uma suavidade que contrastava com o mistério da situação. Eu me lembro de tudo. Eu fui Michael e ainda sou. Com o passar dos dias, a história de Lucas não foi apenas aceita, mas amplificada. As pessoas começaram a se reunir em sua casa com a esperança de que o garoto pudesse lhes contar mais sobre a vida de Michael Jackson e talvez até revelar onde estava a lendária luva. No entanto, Lucas, com um sorriso enigmático, continuava a dizer que não era o momento certo. A cidade começou a questionar o que estava acontecendo. As autoridades locais e até algumas equipes de especialistas começaram a investigar o caso, procurando por explicações mais plausíveis. Muitos tentavam encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um truque. Talvez Lucas fosse um prodígio com um conhecimento adquirido de alguma forma em comum, mas ninguém conseguia negar a sensação de que havia algo mais por trás de tudo aquilo. Enquanto isso, Dona Marta, que sentia uma conexão inexplicável com o garoto, ficou obcecada pela ideia de que ele realmente poderia ser a reencarnação de Michael Jackson. Ela não sabia o que pensar, mas algo dentro dela dizia que o mistério era real, e ela estava determinada a desvendar toda a verdade. O mistério continuava a se aprofundar, e as perguntas sobre Lucas se multiplicavam. Era impossível ignorar os sinais de que algo sobrenatural estava acontecendo. Onde estava a luva? Como ele sabia tanto sobre a vida de Michael Jackson? A cada dia, o mistério se tornava mais intrincado, e ninguém parecia estar mais perto de entender a verdadeira natureza daquele fenômeno. À medida que a história de Lucas se espalhava, a cidade parecia estar dividida. De um lado, as pessoas se fascinavam pela possibilidade de que ele realmente fosse a reencarnação de Michael Jackson, uma lenda mundial da música. Do outro lado, estavam aqueles que se recusavam a acreditar em algo tão inexplicável, buscando explicações racionais para os eventos extraordinários que estavam acontecendo. Dona Marta, mais convencida do que nunca de que algo sobrenatural estava por trás disso, começou a tomar medidas mais concretas.
Ela procurou por especialistas em reencarnação, místicos e até estudiosos que pudessem explicar a habilidade de Lucas de reviver com tanta precisão as memórias de Michael Jackson. Mas por mais que ela tentasse, ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. O mistério só se aprofundava. Enquanto isso, Lucas continuava a viver sua vida cotidiana, mas sua consciência parecia flutuar entre dois mundos, o de um garoto normal de 7 anos e o de alguém que carregava as lembranças e habilidades de uma lenda global. Ele não se comportava de maneira normal para uma criança de sua idade. Ele falava de coisas que não poderia saber, como o momento exato em que Michael Jackson usou sua luva pela primeira vez, ou os detalhes da gravação de seus álbuns mais icônicos. Certa manhã, Dona Marta decidiu visitar a casa de Lucas para tentar, mais uma vez, entender o que ele sabia. Quando ela chegou, ele estava sentado na varanda, olhando para o horizonte com uma expressão distante. Quando ela o cumprimentou, Lucas levantou os olhos e, pela primeira vez, ela sentiu que ele estava, de algum modo, em outro lugar. Como se sua mente estivesse vagando para um tempo e um espaço que não pertenciam àquele momento. Lucas, por que não me conta mais sobre sua vida como Michael Jackson? Dona Marta perguntou hesitante. O que você lembra? O garoto olhou para ela com os olhos brilhando de algo inexplicável e respondeu. Eu lembro da música, eu lembro da plateia, eu lembro da minha mão levantando, colocando a luva. A cada show eu sentia que o mundo todo estava assistindo. A luva não era apenas um acessório, era uma promessa. Dona Marta estava perplexa. As palavras do garoto pareciam não ser apenas uma imitação, mas uma vivência genuína. Ele não estava apenas repetindo histórias que tinha ouvido. Ele estava vivendo a experiência. A cada frase que ele dizia, mais ela se sentia tomada por uma sensação de desconforto, uma sensação que ela não conseguia definir. Na tentativa de entender melhor o que estava acontecendo, Dona Marta decidiu investigar por conta própria. Ela foi até a biblioteca local, onde começou a vasculhar livros e materiais sobre Michael Jackson. Não era difícil encontrar algo sobre ele. A estrela era uma lenda mundial, e todos queriam saber mais. Mas enquanto ela folheava as páginas e via as fotos de Jackson com sua luva de strass, algo a inquietou profundamente. Havia uma foto, tirada durante o auge de sua carreira, onde Michael Jackson estava rodeado por uma multidão de fãs. Ele usava sua luva com um sorriso característico, mas ao olhar mais de perto, Dona Marta percebeu algo estranho. Na foto, em algum lugar na multidão, havia uma criança que parecia familiar. A criança na foto não era Lucas, mas Dona Marta teve uma sensação estranha, como se aquela imagem fosse um eco distante de algo que ela não conseguia entender. Por um momento, ela ficou parada, observando a foto por vários minutos, tentando fazer sentido da conexão que sua mente estava tentando estabelecer entre Lucas e aquela criança na foto. Ela não sabia o que significava, mas algo estava ali, algo mais profundo, mais conectado à essência do mistério. Enquanto a investigação de Dona Marta avançava, Lucas continuava com sua rotina. Ele dançava como Michael Jackson, falava sobre os shows e revelava ainda mais detalhes íntimos da vida do cantor. Mas algo estava começando a mudar. As memórias de Lucas começaram a se intensificar, como se ele estivesse se lembrando de algo ainda mais profundo. Ele começou a falar de eventos específicos, como o momento em que Michael Jackson conheceu celebridades e até detalhes de sua vida pessoal que ninguém poderia saber. Certa tarde, enquanto brincava na rua com seus amigos, Lucas virou-se e, com uma seriedade que assustou todos ao redor, disse: "A luva está no lugar onde as pessoas mais a procuraram. Mas ela nunca será encontrada por aqueles que não sabem o que estão procurando." Essas palavras ecoaram na mente de Dona Marta. A luva de Michael Jackson, o símbolo mais icônico de sua carreira, parecia estar mais ligada a esse mistério do que nunca. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer,
que Lucas estava em um ponto de revelação. Com a informação de que a luva estava em um lugar que nunca seria encontrado por quem não sabe o que está procurando, Dona Marta sentiu que estava chegando mais perto de entender o que estava acontecendo. Ela começou a interrogar Lucas com mais frequência, tentando entender o que ele sabia sobre a luva. No entanto, sempre que ela se aproximava da resposta, Lucas se fechava, como se tivesse medo de revelar a verdade. Uma tarde, ela recebeu um telefonema inesperado. Era de um antigo amigo de Michael Jackson, alguém que havia sido próximo do cantor durante os anos de sua carreira. Ele queria conversar sobre Lucas. Ele tinha algo importante a dizer. Dona Marta sabia que essa poderia ser a chave para entender o mistério. Ao se encontrar com um amigo de Michael Jackson, Dona Marta ficou chocada com o que ouviu. O homem revelou que Michael Jackson sempre acreditou que havia algo mais por trás da luva, algo simbólico, algo que representava um pacto com o próprio destino. Segundo ele, Jackson acreditava que a luva possuía um poder de proteger a alma de quem a usasse, como se fosse um símbolo de renascimento. Ele não sabia se isso era verdade, mas havia algo que o intrigava. Michael Jackson acreditava que, ao longo de sua vida, ele estava sendo guiado por uma força maior, uma força que o conectava com algo muito além de sua fama. E agora, quando o mistério de Lucas surgiu, ele estava disposto a acreditar que, de alguma forma, Lucas poderia estar vivendo aquilo que Michael Jackson experimentara, uma reencarnação, uma conexão profunda entre o passado e o presente. Nos dias que se seguiram ao encontro com o amigo de Michael Jackson, Dona Marta ficou obcecada com a nova informação que ela havia obtido. Michael acreditava que sua luva tinha uma conexão espiritual, um poder que ia além do simples ato de usá-la como um acessório. Aquela ideia de um pacto, de uma conexão profunda com o destino, fez com que Dona Marta olhasse para Lucas com um novo olhar. O garoto não estava apenas imitando Michael Jackson, ele estava revivendo o próprio espírito do cantor. Dona Marta sabia que estava chegando perto de algo maior do que ela imaginava, mas ao mesmo tempo algo a perturbava. Por que a luva, esse ícone do pop, estava tão ligada a Lucas? Como ele poderia saber com tal precisão detalhes sobre o uso da luva que ninguém mais sabia? E o que significava essa conexão espiritual que ele parecia ter com Michael Jackson? Havia algo mais, algo profundo, além da reencarnação. Dona Marta precisava descobrir a verdade. Foi então que algo inusitado aconteceu. Enquanto Dona Marta estava revisando alguns dos livros e materiais que tinha em casa, uma carta velha e amarelada apareceu, escondida entre as páginas de um livro de história sobre Michael Jackson. A carta estava assinada por um nome que Dona Marta não reconhecia de imediato. J.W., o guardião da luva. Ela abriu a carta com hesitação, o coração acelerado. A carta estava escrita à mão, com uma caligrafia elegante, e começava de maneira enigmática. A luva que Michael Jackson usou, símbolo de sua imortalidade, não é apenas um objeto de sua fama. Ela carrega em si algo mais, algo que ele não soube durante toda a sua vida. Dona Marta leu as palavras em silêncio, mas seu coração estava batendo mais rápido agora. Ela olhou para Lucas, que estava em outro cômodo da casa, brincando com seus amigos. Ele parecia tão calmo, tão distante. Mas Dona Marta sabia que ele tinha alguma ligação com tudo isso. A carta continuava. Essa luva foi colocada em seus caminhos como um símbolo que Michael jamais poderia entender por completo. Ela não é apenas uma luva. Ela foi dada a ele por uma razão. E agora, a criança que carrega o espírito de Michael deve completar o ciclo. A carta, então, falava sobre como a luva deveria ser passada para alguém com uma conexão profunda, alguém com a capacidade de reviver a energia de Michael Jackson. Dona Marta se sentiu como se estivesse sendo guiada por algo maior, por uma força que ela não poderia mais negar. A noite caiu, e Dona Marta, tomada pela revelação, não podia mais esperar.
Ela sabia que a luva, como o misterioso guardião mencionava, não estava simplesmente perdida no tempo. Estava escondida, esperando ser encontrada por alguém que soubesse onde procurá-la. E Lucas, de alguma forma, sabia exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, quando a lua estava alta e as estrelas iluminavam a casa, Dona Marta sentou-se com Lucas. A tensão era palpável. Ela sabia que a próxima pergunta poderia mudar tudo. Lucas, ela começou com um tom suave, mas firme. Você sabe onde está a luva de Michael Jackson? O olhar de Lucas, normalmente calmo e distante, se iluminou. Ele olhou diretamente nos olhos de Dona Marta, como se soubesse exatamente o que ela queria saber. Sua resposta, no entanto, foi ainda mais misteriosa do que tudo o que ele já havia dito antes. A luva não está em um lugar qualquer, Dona Marta, ele disse, a voz tão serena quanto antes. Ela está onde a alma de Michael ainda vive, onde ele nunca deixou de estar. Dona Marta ficou paralisada. Aquela frase não parecia algo que uma criança de 7 anos poderia dizer. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em sua voz, uma confiança inabalável, que fazia com que ela sentisse que Lucas estava de fato em conexão com algo além de sua compreensão. Onde é esse lugar, Lucas? Dona Marta perguntou, o coração acelerando. O garoto ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela como se estivesse procurando as palavras certas. Então, com uma calma assustante, ele disse, o lugar onde ele ainda está é o palco. O palco onde a magia nunca morre. O palco onde tudo começou. A reação de Dona Marta foi imediata. Michael Jackson, como qualquer fã de sua carreira sabia, começou sua jornada de fama no palco. Um palco onde ele não só fez história, mas também onde sua vida foi marcada por momentos de brilho e tristeza. Mas a ideia de que a luva, o item simbólico de sua carreira, estava ligada ao palco de alguma forma, isso parecia impossível. Ou talvez fosse apenas a manifestação de uma verdade que ainda não compreendiam completamente. Dona Marta sentiu uma onda de empolgação misturada com medo. A ideia de que a luva estava em algum lugar ligado à essência do palco, ao lugar onde Michael Jackson havia se tornado uma lenda, fazia sentido de uma forma que ela não sabia explicar. Mas o que significava isso para Lucas? Por que ele, uma criança de 7 anos, estava ligado a essa busca? Ela sentiu que estava perto de descobrir o que tudo isso significava. A conexão entre Lucas e Michael Jackson era mais profunda do que ela jamais poderia imaginar. Lucas não estava apenas revivendo a vida de Michael. Ele estava, de alguma forma, completando um ciclo, algo que Michael jamais teria a chance de entender. O primeiro clímax se desenrolava e a verdade parecia estar se aproximando. A luva, o mistério, a reencarnação de Michael Jackson, todos os elementos estavam se conectando de maneiras que ninguém poderia prever. Mas ainda havia algo mais a ser revelado. Dona Marta sabia que a busca por essa luva não era apenas uma procura por um objeto, era algo muito maior, algo que desafiava a lógica e a razão, e a resposta estava mais perto do que ela imaginava. Mas será que Lucas realmente sabia onde procurar? Ou havia mais nessa história do que ele próprio entendia? O mistério estava prestes a se aprofundar ainda mais. Com o clima de mistério e tensão crescendo a cada dia, Dona Marta estava mais convencida de que Lucas não estava apenas imitando Michael Jackson, mas revivendo sua essência. Ele não era só um garoto comum de 7 anos, mas alguém possivelmente destinado a completar uma tarefa cósmica, algo relacionado à famosa luva de strass, que Michael usou como um símbolo de sua própria imortalidade. Dona Marta havia vasculhado o histórico da carreira de Michael, conversado com especialistas e lido tudo o que conseguia sobre a vida do cantor. Mas uma coisa ela não conseguia compreender. Por que Lucas? Por que ele tinha sido escolhido para carregar o peso dessa história, dessa lenda, que era maior do que qualquer um de nós poderia imaginar? Ela sabia que havia algo mais, algo que estava prestes a ser revelado. Mas o quê?
Foi então que ela se lembrou de um pequeno detalhe, uma passagem de uma entrevista antiga de Michael Jackson. Durante uma de suas entrevistas mais profundas, em um momento de vulnerabilidade, Michael havia mencionado algo sobre uma vida anterior, algo que ele não conseguia explicar. Era uma frase que, até então, tinha passado despercebida, mas agora ela parecia ser a chave de todo o mistério. Ele havia dito: "Às vezes, sinto como se já tivesse vivido muitas vidas, como se minha alma tivesse viajado no tempo." Com essas palavras ainda ecoando em sua mente, Dona Marta decidiu tomar uma medida mais drástica. Ela sentia que estava na beira de uma revelação, mas precisava de mais informações. As pistas estavam lá, espalhadas pelo passado de Michael Jackson, e ela sabia que o lugar onde tudo começou era o palco. Mas onde mais poderia ela procurar? O que mais poderia explicar a conexão entre o jovem Lucas e o ícone global? Ela decidiu levar Lucas para um lugar especial, um lugar onde o rei do pop havia começado sua jornada. Ela o levou ao antigo palco de uma das primeiras apresentações de Michael Jackson, na pequena cidade onde o cantor iniciou sua carreira. Lá, entre os antigos bastidores e os ecos do passado, ela esperava encontrar algo mais, algo que pudesse finalmente revelar o que estava acontecendo com Lucas. O lugar estava silencioso, abandonado, mas cheio de memória. O palco ainda mantinha um charme peculiar, como se a alma de Michael estivesse imortalizada em cada tijolo e cada cortina. Lucas, quando entrou no espaço, imediatamente parou. Ele olhou para o palco, os olhos se iluminando de maneira peculiar. Ele estava em transe, e Dona Marta percebeu que algo dentro dele havia mudado. Algo profundo estava acontecendo. "Eu já estive aqui antes", Lucas disse com uma voz estranha e distante. "Eu sempre estive aqui. Michael sabia o que estava fazendo. Ele sabia que um dia eu viria." Dona Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele estava dizendo? Como ele poderia saber isso? O que ela começava a entender era que Lucas não estava apenas em sintonia com a vida de Michael Jackson, mas com algo muito mais profundo. Ele parecia entender cada fragmento do que Michael sentira, como se suas almas estivessem conectadas através de uma linha do tempo que transcende a lógica humana. Dona Marta, então, começou a fazer mais perguntas, tentando compreender a profundidade da conexão de Lucas com Michael Jackson. Ela perguntou sobre a luva e o que significava para ele. O garoto, com uma serenidade inquietante, respondeu: "A luva não é só uma peça de roupa. Ela carrega a essência de quem Michael foi. Quando ele a usava, sentia o mundo inteiro olhando para ele, mas também sentia a pressão de ser mais do que ele mesmo. A luva é a chave para entender o que ele não soube durante sua vida." Essas palavras, ditas com tal clareza, causaram um choque em Dona Marta. Como Lucas poderia entender isso de forma tão profunda? Ele falava sobre a luva de Michael como se soubesse a verdade que ele mesmo nunca soubera. Era impossível negar que havia algo real e profundo acontecendo ali, algo que estava além da compreensão de qualquer ser humano comum. A conexão espiritual entre Lucas e Michael parecia ser algo que transcendia a lógica da reencarnação. Era como se as almas de ambos tivessem se entrelaçado de alguma forma, como se Lucas fosse, na verdade, uma manifestação direta de Michael, destinado a completar uma tarefa ou missão que não havia sido terminada na vida anterior de Michael Jackson. O ponto crucial da investigação finalmente chegou. Lucas, com sua visão única, parecia estar conduzindo Dona Marta a uma descoberta ainda maior do que ela imaginava. Eles começaram a explorar mais o local. E foi quando Dona Marta se aproximou de um antigo armário de palco que ela encontrou algo que mudaria tudo. Dentro do armário, escondida entre pedaços de tecidos e adereços antigos, estava uma caixa. A caixa parecia simples à primeira vista, mas algo nela a fazia brilhar, mesmo à luz fraca do ambiente. Dona Marta a abriu com cuidado e dentro dela estava a luva.
a famosa luva de strass de Michael Jackson. Mas o que era ainda mais impressionante era o bilhete que estava junto à luva. O bilhete estava escrito com a caligrafia de Michael Jackson, mas com uma mensagem que, em sua essência, não parecia vir de uma estrela mundial da música. A mensagem dizia: "A luva está onde as almas se encontram. A viagem ainda não acabou." Dona Marta olhou para Lucas, que estava ao seu lado, e viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Ele estava calmo, como se soubesse que aquele momento era a chave para entender tudo. A revelação estava completa, e Dona Marta finalmente compreendeu a verdadeira conexão. Michael Jackson, durante sua vida, sabia que havia algo mais em sua jornada. A luva não era apenas um símbolo de sua fama, mas uma chave para algo maior, uma ligação espiritual que agora estava sendo completada através de Lucas. Ele não estava apenas imitando Michael Jackson. Ele estava revivendo uma parte de sua alma, terminando algo que Michael nunca teve a oportunidade de entender completamente. A descoberta foi um choque, mas também uma confirmação. Dona Marta sabia que o fenômeno de Lucas não era apenas um caso de reencarnação. Era uma fusão de almas, um ciclo que se completava com o tempo, algo que Michael Jackson havia experimentado sem saber e que agora, através de Lucas, estava sendo finalizado. Dona Marta estava em choque ao segurar a luva de strass de Michael Jackson. Sua mente estava sobrecarregada, tentando processar tudo o que acabara de descobrir. A história de Lucas, a conexão espiritual com o ícone do pop e agora a revelação da luva, tudo parecia surreal, mas ao mesmo tempo tão palpável. A luva estava ali, bem diante dela, com sua brilhante superfície refletindo a luz suave do palco, onde Michael Jackson havia iniciado sua jornada. Mas havia mais. A mensagem escrita no bilhete, que falava sobre a luva estar onde as almas se encontram, não fazia apenas sentido metaforicamente. Dona Marta agora sabia que o lugar onde Lucas e Michael se conectavam estava, de fato, onde a alma do cantor jamais deixou de brilhar. O palco, a luva, esse símbolo de sua carreira, representava algo além da fama. Ela carregava a essência de quem Michael Jackson foi. E agora, Lucas estava destinado a completar o ciclo. No entanto, a grande questão que ainda pairava sobre Dona Marta era: o que significava "a viagem ainda não acabou"? O que mais poderia Lucas ter que fazer com a luva de Michael Jackson? O garoto, tão pequeno, com seus olhos profundos e sérios, parecia carregar um fardo muito mais pesado do que alguém de sua idade poderia suportar. Quando Lucas se aproximou e pegou a luva em suas mãos, a luz que refletia de seus olhos fez Dona Marta parar por um momento. Ele a segurava com uma calma inquietante e então, com uma voz mais suave, disse: "Michael nunca terminou o que começou." Ele sabia que a música, a dança, a energia que ele transmitia não era apenas dele, era nossa. Ele acreditava que algo maior estava por trás disso e que a luva era a chave para o legado que ele deixaria. Dona Marta olhou para Lucas, sentindo uma onda de realização, mas também de confusão. Como ele sabia tanto? Como ele podia entender o que Michael Jackson sentia de uma maneira tão profunda? Ela estava em uma encruzilhada. O mistério estava se desvendando diante de seus olhos, mas ela não sabia ainda o que o destino de Lucas significava para o futuro. Naquela noite, Lucas não dançou como antes. Em vez disso, ele ficou sentado em silêncio, olhando para a luva, com uma concentração incomum para uma criança de 7 anos. Dona Marta se aproximou dele e perguntou com a voz tensa: "Lucas, o que você sente agora com a luva em suas mãos? O que isso significa para você?" O garoto olhou para ela com um olhar que parecia atravessar o tempo e o espaço, e com uma calma serena, ele respondeu: "Eu fui Michael, e agora eu sou a sua voz. A luva é a última coisa que ele deixou para que eu encontrasse. Eu preciso dançar, não por mim,
mas por todos os que o amaram. A música não acaba. Ela nunca acaba. Essas palavras deixaram Dona Marta sem palavras. O mistério que se desenrolava diante dela parecia ser uma combinação de espiritualidade, reencarnação e legado. Lucas não estava apenas vivendo a vida de Michael Jackson. Ele estava completando algo que Michael nunca teve a chance de terminar. Ele era, de alguma forma, a continuação de algo que Michael havia deixado para trás. Uma missão que transcende o físico e o espiritual. A cidade de Lucas estava agora cheia de rumores e expectativas. Pessoas de todas as partes começaram a aparecer, querendo ver o garoto que supostamente era a reencarnação de Michael Jackson. Alguns acreditavam que ele era o novo ícone da música. Outros viam isso como uma manifestação de algo sobrenatural. Mas, independentemente do que cada um acreditava, todos estavam em busca de respostas. Dona Marta sabia que Lucas tinha um papel crucial a desempenhar, mas o que exatamente ele deveria fazer ainda estava envolto em mistério. Foi quando, em uma noite silenciosa, Lucas se levantou e, com uma confiança que parecia sobrenatural para sua idade, colocou a luva. Ele se posicionou no centro da sala, diante de todos os presentes, e, ao som de uma música suave de Michael Jackson, começou a dançar. O movimento foi preciso, perfeito, como se ele tivesse feito aquilo por toda a sua vida. Mas não era apenas a dança que chamava a atenção. Era a energia que emanava dele. A sala inteira parecia vibrar com a música, como se o espírito de Michael Jackson tivesse tomado conta de Lucas de forma definitiva. Cada passo, cada movimento, era como se Michael estivesse de fato ali. Quando ele terminou a dança, Lucas ficou parado com a respiração ofegante. Dona Marta, observando tudo com olhos arregalados, percebeu que algo extraordinário havia acontecido. A energia que ele havia liberado não era apenas uma homenagem a Michael Jackson, era uma manifestação do poder da música, da dança e da eterna conexão entre almas. O ciclo estava completo. Após aquela apresentação, Dona Marta soube, sem sombra de dúvida, que Lucas não era apenas uma criança imitando Michael Jackson. Ele era a continuação do legado dele, a reencarnação de uma lenda que nunca iria morrer. A luva, com seu brilho inconfundível, simbolizava a passagem desse legado para a próxima geração. Ela não estava apenas em suas mãos por acaso. Ela representava uma missão, uma tarefa que Lucas estava destinado a completar. O que Dona Marta não sabia era como isso afetaria o futuro de Lucas. Ele havia se tornado mais do que apenas um garoto de 7 anos. Ele era agora um mensageiro do espírito de Michael Jackson, e sua jornada estava apenas começando. A cidade, e talvez o mundo, logo entenderiam o impacto do que havia acontecido naquela pequena casa. O garoto que havia dançado como Michael Jackson, com sua luva lendária, estava se tornando a prova viva de que a reencarnação é real e que o espírito de Michael, o rei do pop, nunca deixou de existir. O evento da dança de Lucas, onde ele usou a luva lendária de Michael Jackson, deixou todos os presentes em total estupefação. Eles estavam testemunhando algo que não podiam compreender totalmente, mas que, de algum modo, sabiam ser real. Havia algo incomum e poderoso na atmosfera daquele momento. Quando Lucas dançou, não foi apenas um espetáculo de habilidade. Foi como se o próprio Michael Jackson tivesse retornado à vida, se comunicando através de sua reencarnação. Os passos, os movimentos, a energia, tudo era uma manifestação pura da magia que Michael havia criado. Dona Marta ficou em silêncio, absorvendo a magnitude do que acabara de ver. O garoto à sua frente não era apenas um prodígio da dança. Ele era, em essência, uma continuação da lenda de Michael Jackson. A reencarnação, algo tão debatido e discutido por milhares de anos, estava diante dela, provando sua realidade. Lucas não estava apenas imitando Michael Jackson.
Ele estava vivendo sua história, completando o que Michael talvez tenha começado a entender, mas nunca terminou. O mundo começa a acreditar. Logo, os vídeos da dança de Lucas começaram a circular. O momento havia sido gravado por um vizinho que estava na casa de Dona Marta, curioso com o que estava acontecendo. As imagens logo se espalharam pelas redes sociais, e em pouco tempo o mundo inteiro estava falando sobre o garoto que afirmava ser a reencarnação de Michael Jackson. Não demorou para que os grandes jornais e redes de TV começassem a cobrir a história e pessoas de todos os lugares do mundo queriam conhecer Lucas. Os especialistas em parapsicologia, reencarnação e fenômenos inexplicáveis começaram a se manifestar. Alguns disseram que era um fenômeno psicológico, uma manifestação do desejo coletivo de querer acreditar que as grandes figuras, como Michael Jackson, poderiam retornar. Outros, no entanto, afirmaram que Lucas estava realmente conectando com a energia espiritual de Michael Jackson, de uma forma que desafiava a explicação científica. E entre as pessoas mais céticas, havia aqueles que, embora não acreditassem em reencarnação, não podiam negar a estranha conexão entre Lucas e o rei do pop. Mas o que realmente tocava as pessoas era a dança. Era impossível olhar para Lucas e não ver Michael Jackson. O brilho nos olhos do garoto, sua precisão nos passos, a mesma paixão que emanava do palco de Michael, tudo parecia tão verdadeiro, tão real. A luva de strass, aquele símbolo icônico, se tornou a peça central de toda essa história. Ela não era mais apenas um acessório de palco. Para muitos, ela representava algo muito maior. Ela era a chave que ligava os mundos de Michael Jackson e Lucas. A luva não era só uma peça de vestuário, ela era a marca de um legado eterno. E agora estava nas mãos de um garoto que estava completando esse ciclo. Dona Marta sabia que havia algo mais por trás disso. Ela havia começado a investigar mais sobre a vida de Michael Jackson, seus últimos anos, e as mensagens enigmáticas que ele havia deixado. Em várias entrevistas, Michael falava sobre a ideia de um retorno e de como ele sentia que tinha uma missão não cumprida. Ele sempre acreditou que sua música transcenderia a morte, e agora parecia que ele estava cumprindo sua promessa por meio de Lucas. A luva estava, de alguma forma, ligada a essa missão espiritual, e Lucas parecia ser a chave para que essa mensagem fosse finalmente entendida. A cidade onde Lucas morava virou um ponto de peregrinação. Fãs de Michael Jackson de todo o mundo começaram a visitar o lugar, querendo ver o garoto com seus próprios olhos. Mas Lucas não estava interessado em fama ou reconhecimento. Ele não estava fazendo isso para agradar as multidões. Ele estava completando uma missão que ele, de alguma forma, sabia que tinha. Uma missão que não podia ser interrompida. Uma missão de dar continuidade à energia de Michael Jackson. Ele sabia que sua dança, a maneira como ele se expressava, não era apenas sobre o movimento físico, mas sobre algo muito mais profundo. A música de Michael Jackson, suas palavras, sua energia criativa estavam sendo passadas adiante, e Lucas estava apenas cumprindo um papel no grande ciclo da vida. Ele não sabia exatamente como, mas sentia que estava fazendo o que Michael nunca pôde concluir por completo. O que o futuro traria para Lucas? Ele ainda era uma criança, e seu papel no mundo parecia maior do que ele poderia entender plenamente. Talvez ele nunca soubesse, mas uma coisa era certa: ele seria lembrado, e seu nome ficaria para sempre ligado à lenda de Michael Jackson. À medida que o tempo passava, Dona Marta sentiu que o ciclo estava se fechando. Lucas estava crescendo, e com ele, a compreensão do que ele realmente representava. Ela sabia que Lucas não poderia continuar vivendo com o peso dessa responsabilidade para sempre. A dança que ele fizera, aquela última performance que deixou todos em êxtase, foi mais do que uma exibição de talento. Foi uma prova de que Michael Jackson, de alguma forma, continuava vivo. Mas por mais que Lucas tenha cumprido sua missão,
Dona Marta sabia que ele precisava seguir em frente com sua vida. O legado de Michael Jackson havia sido honrado e a luva, o símbolo eterno do cantor, havia encontrado seu verdadeiro sucessor. E agora, Lucas estava pronto para encontrar o seu próprio caminho. Quando o último show terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Lucas se afastou do palco pela última vez. Ele olhou para a luva em sua mão e um sorriso tranquilo se formou em seu rosto. Ele sabia que a missão estava cumprida. Dona Marta, que estava observando tudo de longe, sentiu que, apesar da grandeza do momento, havia algo de humilde no que estava acontecendo. Lucas não buscava fama. Ele não queria ser o novo Michael Jackson. Ele apenas havia cumprido o papel para o qual estava destinado. A verdadeira essência da reencarnação não estava em repetir o que veio antes, mas em dar continuidade a algo maior que o próprio tempo. Enquanto Lucas caminhava para longe do palco, ele se virou uma última vez, olhou para a plateia e disse com simplicidade: "Agora é a minha vez de dançar." E com isso, o ciclo se fechou. Mas a história de Michael Jackson e Lucas viveria para sempre, lado a lado, nas mentes e corações daqueles que testemunharam esse fenômeno. Com a conclusão dessa jornada, Lucas completou a missão de Michael Jackson. A luva, símbolo eterno de um legado, passou para as mãos do próximo, cumprindo sua promessa de imortalidade. Michael Jackson não foi apenas uma estrela do pop. Ele foi um ícone que transcendeu o tempo, e Lucas foi o meio para que sua energia fosse passada adiante, garantindo que o espírito de Michael Jackson continuasse vivo de uma maneira que ninguém poderia prever. E assim a lenda continua, através das mãos de uma criança e da música que nunca morrerá. Após o evento de Lucas, dançando como Michael Jackson e a revelação da luva lendária, a história do garoto e sua conexão com o ícone do pop rapidamente se espalhou por todo o mundo. A pequena cidade que outrora era desconhecida se tornou um centro de peregrinação para os fãs de Michael Jackson, espiritualmente tocados pela ideia de que, de alguma forma, o rei do pop havia voltado. Lucas não era mais um garoto comum. Ele era agora a prova viva de que a reencarnação, como conceito, poderia realmente existir. Jornais de todos os países começaram a cobrir sua história, e emissoras de TV internacionais se empenharam para entrevistá-lo, buscando mais detalhes sobre a sua reencarnação e, claro, sobre a localização da famosa luva de Michael. No entanto, Lucas, com sua humildade característica, se recusava a falar diretamente sobre onde a luva estaria, sempre sugerindo que o tempo ainda não havia chegado para revelar esse grande segredo. Dona Marta, que sempre esteve ao lado de Lucas, também recebeu sua parte da atenção. Embora ela não fosse a reencarnação de Michael Jackson, ela se tornou a figura-chave para quem buscava respostas sobre o mistério. Ela foi chamada para dar entrevistas e, frequentemente, discutia sua fé no fenômeno, explicando que não havia dúvida em sua mente de que Lucas estava de alguma forma destinado a seguir o legado de Michael Jackson. Enquanto o mundo inteiro assistia à história de Lucas se desenrolar, havia algo de transcendente na maneira como ele e a luva estavam ligados. Não se tratava apenas de uma peça de vestuário famosa de um artista icônico, mas de um símbolo, uma chave para um ciclo que parecia inacabado. Muitas teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam que a luva tinha algum tipo de poder místico, algo que, se usado pela pessoa certa, poderia trazer à tona habilidades extraordinárias, como se fosse uma forma de herança espiritual. Outros acreditavam que a luva representava um canal para a alma de Michael, uma espécie de portal que permitia que ele se manifestasse no mundo físico de maneira simbólica. O que começou como uma história de uma criança imitando Michael Jackson se transformou em um evento global. Lucas não era mais apenas o garoto de 7 anos com habilidades de dança extraordinárias. Ele era a reencarnação de Michael Jackson, uma lenda do pop que, ao que tudo indicava, não havia deixado o mundo de forma definitiva. Porém,
Com toda essa atenção, as pressões sobre Lucas e Dona Marta começaram a aumentar. O garoto ainda era muito jovem e o peso da fama estava começando a afetá-lo. Ele não entendia totalmente o impacto do que estava acontecendo, mas as constantes perguntas dos jornalistas e os olhares de adoração de milhares de pessoas começaram a criar uma sensação de desconforto. Ele não queria ser Michael Jackson, ele queria ser apenas Lucas, mas sua missão era algo que ele não podia ignorar. Dona Marta, vendo o desconforto do garoto, começou a se preocupar. Ela sabia que Lucas estava vivendo algo que nem ele entendia completamente. O que parecia uma bênção poderia, na verdade, ser um fardo muito grande para uma criança tão jovem. E o que aconteceria quando ele começasse a envelhecer? Ele ainda seria Michael Jackson, ou ele conseguiria encontrar seu próprio caminho? Foi quando Lucas, em uma conversa íntima com Dona Marta, disse algo que fez com que ela compreendesse a magnitude de sua jornada. Eu sei que sou Michael Jackson. Eu sei que a música e a dança são minha missão. Mas também sei que estou aqui para ensinar às pessoas que a música não é sobre a fama, mas sobre o amor e a alegria que ela pode trazer. Eu não sou Michael, mas ele vive em mim. E agora eu preciso fazer minha própria música. Lucas estava crescendo e começando a perceber que, embora fosse a reencarnação de Michael Jackson, ele não queria viver à sombra de alguém. Ele queria ser ele mesmo, mesmo com toda a magia e o mistério que o cercavam. Ele começou a entender que a verdadeira missão não estava em ser uma réplica do ícone do pop, mas em continuar a sua própria jornada musical com sua própria visão. Então, em uma noite tranquila, quando a lua estava cheia e o palco da cidade estava iluminado, Lucas finalmente decidiu revelar o local onde a luva estava escondida. Ele sabia que a luva era mais do que um simples objeto. Ela representava o final de um ciclo e o início de outro. A sua missão estava prestes a se completar. Lucas subiu ao palco com a luva em mãos e disse à multidão: a luva de Michael Jackson nunca foi apenas um símbolo de fama. Ela era a promessa de que a música nunca morreria. Mas agora, essa promessa não é mais dele. Agora é minha. E é minha vez de compartilhar o que aprendi. Com essas palavras, ele desceu do palco e foi em direção ao local onde a luva estava escondida, no coração de um antigo teatro que Michael Jackson havia visitado anos antes. Quando Lucas revelou o esconderijo da luva, a multidão se silenciou e uma onda de emoção percorreu o local. A luva estava ali, exposta ao mundo, não como um símbolo de propriedade ou conquista, mas como um símbolo de legado, de continuidade e de transformação. Ao revelar a luva, Lucas completou a última parte de sua missão. Ele já não era mais a criança que dançava como Michael Jackson. Ele havia se tornado o portador de um legado, mas também alguém capaz de seguir seu próprio caminho, longe das sombras de um ícone. Ele não estava mais preso a uma imagem. Ele estava pronto para viver sua própria vida, sua própria música. O mundo, claro, nunca esqueceria o garoto que provou ser Michael Jackson. Mas o que ele fez agora não era apenas sobre dançar ou ser lembrado. Era sobre mostrar ao mundo que, por mais que a reencarnação e o legado sejam poderosos, o verdadeiro objetivo de todo ser humano é aprender a seguir sua própria jornada. E assim, o ciclo se fechou. Michael Jackson, a lenda, foi lembrado não apenas por suas músicas, mas pela inspiração que ele deixou no coração de uma criança que, com uma luva lendária em mãos, seguiu em frente para escrever sua própria história. A história de Lucas, a luva e a reencarnação de Michael Jackson chega ao fim. O mistério foi revelado, o ciclo foi fechado e um novo capítulo foi escrito. Lucas não era mais a reencarnação de Michael Jackson. Ele era agora um ícone por si mesmo, pronto para construir seu próprio legado e deixar sua marca no mundo. Lucas estava de volta ao centro do palco. A multidão diante dele era gigantesca, composta por fãs de Michael Jackson, curiosos e jornalistas de todo o mundo. Ele havia revelado o segredo da luva
e, com isso, completado sua missão. Mas havia algo mais que ele precisava fazer, algo que ele havia prometido a si mesmo. A reencarnação de Michael Jackson não seria uma imitação, mas uma transformação, e ele faria algo que ninguém esperava. Quando Lucas levantou a luva, com a luz refletindo suas pedras de strass, ele sentiu algo diferente. O palco agora não era apenas um espaço onde ele se expressava. Ele era o espaço onde Michael Jackson e ele, Lucas, se uniam em uma única energia. A luva não era mais apenas um símbolo de Michael, mas também um símbolo de uma nova jornada que começava naquele momento. Eu não sou Michael, Lucas falou ao microfone, sua voz firme e decidida. Mas eu carrego sua mensagem, sua música, sua magia. Agora, eu sou a prova de que o legado pode ser passado, mas a verdadeira revolução vem quando você segue seu próprio caminho, não importa o quanto a lenda tenha sido grande. Essas palavras ressoaram com uma força que ecoou na alma de cada pessoa presente. Não havia mais dúvidas. Lucas não estava ali para ser uma réplica de Michael Jackson. Ele estava ali para ser algo novo, algo que Michael, com todo o seu brilho, nunca poderia ter sido. Ele estava pronto para dançar sua própria música. O público ficou em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade daquelas palavras. E então, como se o universo tivesse dado o sinal verde, Lucas começou a dançar. Mas não era uma dança comum, não eram os mesmos passos de Michael. Ele não estava mais imitando o rei do pop. Ele estava criando sua própria linguagem de movimento, de energia. Cada passo, cada movimento foi uma expressão de sua própria identidade, mas com a essência de Michael ainda brilhando por trás. A dança de Lucas não era apenas uma homenagem a Michael Jackson, mas uma reinvenção. Era uma prova de que a música, a arte e a dança eram atemporais, que a energia de uma lenda nunca desaparece, mas se transforma e se reencarna. Lucas não era apenas um menino de 7 anos com a habilidade de dançar como Michael. Ele era agora uma nova promessa, uma nova estrela em ascensão. Mas havia algo mais importante em jogo. Dona Marta, que estava assistindo ao espetáculo de Lucas, percebeu algo que não podia ignorar. Durante a dança, Lucas fez um movimento que jamais havia feito antes, algo que parecia fluido e quase sobrenatural. Ele olhou para o público, com os olhos fixos na câmera, e disse, em um tom que ninguém esperava ouvir: "A luva não está apenas no palco, onde a música toca. A verdadeira luva está no coração das pessoas que a carregam em suas almas. Michael não foi uma lenda por ser perfeito. Ele foi uma lenda porque ele vivia suas imperfeições. E nós, todos nós, podemos ser como ele, cada um à sua maneira." Essas palavras tocaram algo profundo no público. O que Lucas estava dizendo não era apenas sobre a fama ou a habilidade de dançar como Michael Jackson. Ele estava falando sobre humanidade. Ele estava mostrando que a verdadeira grandeza de Michael estava em sua vulnerabilidade, em sua autenticidade. E Lucas, de forma tão simples e direta, estava revelando que ele não precisava ser perfeito para seguir o legado de Michael. Ele poderia ser, como todos nós, um reflexo do espírito que Michael deixou. Dona Marta, agora com lágrimas nos olhos, sentiu a verdadeira magnitude do que estava acontecendo. A reencarnação de Michael Jackson não era apenas sobre uma troca de corpos ou habilidades. Era sobre a continuidade de algo mais profundo. O espírito de Michael Jackson não havia acabado. Ele estava vivendo através de Lucas, mas de uma forma que transcendia a ideia de uma simples reencarnação. Era uma manifestação de legado, de arte, de energia que passava de geração em geração. O conceito de reencarnação, como muitos filósofos e estudiosos haviam discutido ao longo da história, não era apenas sobre o retorno de uma alma ao corpo humano. Era sobre o ciclo eterno de aprendizado e evolução. E Michael Jackson, ao longo de sua vida, havia plantado as sementes de uma revolução na música, na cultura e na sociedade.
Lucas agora estava terminando um ciclo e criando outro. Lucas, após aquele momento de revelação, desceu do palco. Ele sabia que sua missão estava completa, mas ele também sabia que agora era sua vez de construir sua própria história. Ele tinha sido o elo entre o passado e o futuro, mas agora ele era o único responsável por sua própria jornada. A luva de Michael Jackson não seria mais um fardo, mas um símbolo de inspiração. Ele não precisava mais ser um reflexo de Michael, mas um reflexo de si mesmo. A cidade, que havia se tornado famosa por sua conexão com o fenômeno da reencarnação de Michael Jackson, começou a ver Lucas não como uma réplica, mas como uma estrela em ascensão, com um futuro brilhante pela frente. Ele não seria mais lembrado como o garoto que imitava o rei do pop, mas como o jovem que criou sua própria identidade, sua própria música e talvez sua própria lenda. Enquanto Lucas estava em seu quarto, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, ele olhou para a luva que estava sobre sua mesa. Ele a pegou delicadamente, como um lembrete de tudo o que Michael Jackson representou, e disse em voz baixa: "A luva de Michael Jackson não era uma simples peça de roupa. Ela foi a chave para a minha jornada. Agora está em minhas mãos. Não para ser o que ele foi, mas para ser quem eu sou." Com essas palavras, Lucas colocou a luva em seu próprio braço, não como uma imitação, mas como uma extensão de sua própria energia. A luva agora era sua. O ciclo se fechava e um novo capítulo começava para ele. A lenda de Michael Jackson e a jornada de Lucas não estavam mais separadas. A conexão espiritual e o legado da música transcenderiam gerações. A luva lendária de Michael Jackson, que um dia foi um ícone da fama, agora representava o ciclo eterno da música e da arte, onde as almas se encontram, se transformam e continuam a dançar para sempre. Com isso, a história de Lucas, a reencarnação de Michael Jackson e o legado da luva lendária chega ao fim. Ele não é mais apenas um reflexo de uma estrela. Agora, ele é uma estrela em seu próprio direito, pronto para escrever sua própria história. O ciclo de reencarnação e legado é completo, mas a música, como sempre, nunca acaba. Se você desejar mais alguma adição ou quiser continuar explorando algum detalhe, fico à disposição. O mundo estava em silêncio, aguardando a próxima grande revelação. A história de Lucas, o garoto que afirmava ser a reencarnação de Michael Jackson, tinha sido um fenômeno global. Ele não era mais apenas um prodígio da dança, mas o ponto de intersecção entre o passado e o futuro, onde a vida de Michael Jackson e o espírito da música se fundiam em um único ser. A cada passo que Lucas dava, mais perguntas surgiam. Mas uma coisa estava cada vez mais clara. Ele não estava aqui apenas para imitar Michael Jackson. Ele estava aqui para completar um ciclo, uma missão que transcendia o tempo e o espaço. Ele não era a reencarnação de Michael Jackson no sentido tradicional. Ele não veio apenas para continuar a vida de Michael. Ele estava aqui para reinterpretá-la, para dar continuidade à energia que Michael Jackson espalhou pelo mundo. Ele estava aqui para completar o que Michael, com sua incrível visão artística e espiritual, havia começado. E agora, com a revelação da luva, a verdade estava finalmente completa. No evento final, Lucas se preparou para um ato que ninguém esperava. Ele estava no palco onde tudo começou. Era como se o espírito de Michael Jackson estivesse prestes a retornar, não em forma física, mas por meio da energia pura que a música e a dança traziam. Lucas havia recebido uma missão, e agora ele estava prestes a concluir. Enquanto ele se preparava para mais uma dança, algo no ar parecia mágico. Ele estava ciente de seu papel, e a pressão era palpável. No entanto, ao invés de sentir medo, Lucas sentia uma conexão profunda com a energia que o rodeava. Ele sabia que a luva, aquele símbolo universalmente reconhecido, não era apenas um pedaço de roupa. Era a chave para conectar o legado de Michael Jackson com o futuro da música.
Quando a música de Billie Jean começou a tocar, todos os olhos estavam fixos em Lucas. Ele colocou a luva no braço com uma serenidade imensa, como se estivesse se preparando para um momento histórico. A plateia estava completamente em êxtase, sabendo que algo transcendental estava prestes a acontecer. Cada movimento que Lucas fazia estava carregado de algo além da simples técnica. Era como se Michael estivesse guiando seus passos. No auge da dança, Lucas parou por um momento, no centro do palco. Ele olhou para a plateia com uma expressão intensa, como se estivesse se conectando com todos ao seu redor, e então disse, com uma voz firme mas suave: "A música nunca morre. O espírito de Michael Jackson está aqui, no coração de todos. A luva não é só um símbolo, ela é um canal. Ela carrega a energia de todos que acreditaram que a música pode mudar o mundo. E agora é nossa vez de levar isso adiante." A multidão se calou. Cada palavra de Lucas parecia carregar um peso profundo, um significado que atravessava as barreiras do tempo. Ele não estava mais falando como um garoto de 7 anos. Ele estava falando como alguém que compreendia a verdadeira natureza da música, a energia que a alimentava e, mais importante, o legado que Michael Jackson havia deixado para o mundo. Com essas palavras, Lucas concluiu sua performance com um movimento final. O famoso moonwalk, mas não era um moonwalk qualquer. Ele foi mais suave, mais fluido, mais poderoso do que qualquer coisa que já tivessem visto. Era como se, ao dar aquele passo, Lucas estivesse não apenas replicando Michael Jackson, mas sendo uma extensão de sua essência, uma manifestação de seu espírito. Quando a música terminou, o silêncio no teatro foi ensurdecedor. Todos estavam em um estado de choque, sem saber como reagir ao que acabaram de testemunhar. Era como se o próprio Michael Jackson tivesse se materializado no palco, mas de uma maneira diferente, mais profunda. Lucas, com a mesma serenidade que o havia caracterizado durante toda a jornada, se virou e fez um pequeno aceno para o público. Ele sabia que esse momento era mais do que apenas uma performance. Era uma conclusão de um ciclo que começara muito antes dele nascer. Mas também sabia que sua própria jornada estava apenas começando. Ele não era mais um garoto imitando um ícone. Ele era agora um ícone em si mesmo. Após o evento, Lucas foi aplaudido como nunca antes. As pessoas não apenas estavam admirando a dança ou a habilidade dele, mas reconhecendo que algo profundo e espiritual estava acontecendo. Eles não viam mais o garoto de 7 anos como uma reencarnação de Michael Jackson, mas como alguém que carregava o legado de Michael de uma maneira nova, evoluída e transformadora. Dona Marta, emocionada, olhava para Lucas. Ela sabia que a jornada dele não tinha sido fácil. O fardo de carregar o espírito de uma lenda mundial era pesado, e ela também sabia que ele agora tinha que seguir seu próprio caminho. Mas ela sentia uma paz profunda. A missão estava completa. Michael Jackson havia retornado não apenas para ser lembrado, mas para inspirar uma nova geração a seguir sua própria voz, sua própria dança, sua própria música. Nos dias seguintes, Lucas se retirou dos holofotes. Ele sabia que sua missão tinha um fim, mas que o legado de Michael Jackson, agora transformado, continuaria vivo em seus próprios passos. A cidade, que um dia foi uma pequena vila tranquila, agora se tornava um local sagrado para todos aqueles que acreditavam que o espírito da música e da arte transcendia a morte. A luva de Michael Jackson, que sempre foi vista como um ícone de seu estilo e identidade, agora estava guardada com reverência, não como um simples objeto de valor, mas como um símbolo do ciclo de reencarnação, música e transformação. Lucas agora se preparava para sua própria jornada. Ele sabia que não precisaria mais da luva para ser quem ele era. A música e a dança não eram mais sobre replicar o passado, mas sobre criar algo novo a partir dele.
Ele estava pronto para ser não apenas um reflexo de Michael Jackson, mas um reflexo de sua própria alma, de sua própria energia criativa. O ciclo da música e da arte se renovava, e o legado de Michael Jackson se estendia agora para uma nova geração. A luva, um símbolo de glória e transcendência, foi finalmente colocada no lugar onde deveria estar, nas mãos de quem a levaria para o futuro. A música nunca morre. Ela continua, transformando-se, vivendo e sendo reinventada. E assim, Lucas caminhava em direção ao futuro, pronto para escrever sua própria lenda.